Graça e paz sejam multiplicados. Deus é fiel, Ele é contigo, Ele está na tua vida, Ele está com a tua família. Estamos orando. Deus vai mudar nossa sorte, Deus vai alterar tudo isso aqui. Em nome de Jesus. Cremos nisso e estamos na sua palavra. Vamos olhar para Mateus no capítulo 5. Nós começamos o Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. E eu volto a afirmar, o Sermão do Monte não é somente as bem-aventuranças no verso 11, vai até o final do capítulo 7. Mas vamos lá, diz assim no verso de número 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Se nós olharmos muito bem, deve ser muito importante ser pobre de espírito. Por quê, pastor? Porque deles, Jesus disse isso, é o reino dos céus. Olha que tremenda esta palavra. Nós podemos ver as pessoas que são pobres financeiramente. Nós vemos pessoas que não têm tudo e para muitos falta muita coisa. Mas Jesus está citando pobres de espírito. E ele diz assim, olha, preste bem atenção nessa palavra. Pobres de espírito são aqueles que não são orgulhosos. Pobres de espírito são aqueles que não buscam a sua própria glória. Pobres de espírito são aqueles que buscam a glória dos outros. Faz sem querer aparecer. Pobres de espírito são aqueles que se humilham, que buscam a vontade do Senhor. Pobres de espírito são aqueles que entesouram tesouros nos céus. Aqueles que abrem mão, que fazem sem holofotes, que fazem sem a necessidade de ter aplausos. São essas pessoas. Porque os orgulhosos, há um problema muito sério. Abra comigo em Tiago, no capítulo de número 4. Olha o que diz nos versos 5 e 6. Olha o que diz em Tiago, capítulo 4. Epístola de Tiago, carta de Tiago, não é a Tiago, é de Tiago. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra, nos versos 5 e 6. Diz assim, ou pensais sem ser um motivo que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme? É verdade, o Espírito Santo tem ciúmes, e não é um ciúmes doentio. Todavia, ele nos dá maior graça, portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, aos orgulhosos, porém, dá graça aos humildes. Assim, verso de número 7, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós devemos colocar aí alguns princípios nessa palavra. Olha bem, Jesus põe a sequência certinha. Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, aqueles que querem a sua glória própria, aqueles que fazem para aparecer, aqueles que fazem apenas por uma imagem, aqueles que ficam mais preocupados com o seu nome do que qualquer outra coisa, aqueles que fazem apenas para buscar o orgulho e a fama deste mundo. Cuidado, porque Jesus diz, bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Abra o teu coração, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Sujeitar a Deus significa obediência, humilhação nas coisas do Senhor e o que Ele pede para nós. Abrir mão das nossas vaidades e dos nossos desejos, muitas vezes. Mas, olha o que diz a palavra aqui, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos entender que ser pobre do Espírito nos dá força. Ser pobre do Espírito nos dá posse no reino dos céus. E nós precisamos entender que esse é o nosso futuro. Então, em nome de Jesus, vamos começar a abrir mão de tudo aquilo que nos cerca de orgulho. Vamos abrir mão de holofotes.
e olhar para Jesus. Que ele cresça e que eu diminua. Bem-aventurado, seja feliz, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ensina a andar segundo a tua vontade. Nos ensina a caminhar segundo o teu desejo. Nos ensina, Senhor, a sermos humildes. Pai, o orgulho é uma amarra de inveja. O orgulho, Senhor, é uma autoimagem por causa de inveja. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a ser pobres de espírito e tomarmos posse do reino dos céus. Nos ensina, Senhor Deus, a não fazermos para a nossa glória, mas fazemos para que os outros cresçam, para que o seu nome cresça. Nos ensina, Senhor, a querermos que o Senhor apareça, que nós possamos diminuir a cada momento. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bem-aventurado você é. Fique na presença do Senhor, que sua família seja abençoada. Um dia tremendo.